Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Eu sou Jeremias Gomes. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu sou Caterina Schutt e está começando o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Vocês ficam com a gente aqui durante toda essa manhã, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura do combate ao coronavírus. Nós preparamos diariamente para você atualizações de todas as informações sobre a pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo, Jeremias. Bom, e ao longo do jornal, então, faremos entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares. Falaremos também sobre os trabalhos no Legislativo aí que acontece na plataforma digital, né, Jeremias? Tudo, então, que o nosso telespectador precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e também no mundo. Exatamente. Jornal da Rede Alesp. É isso daí, as informações do Parlamento Paulista, que agora nessa semana, né, Kate, voltaram às atividades no plenário, mas já tem aí um projeto de resolução para que as atividades voltem aí no ambiente virtual. A gente está acompanhando e você que está acompanhando a Rede Alesp também vai tendo as informações. E olha, às 2h da tarde tem a continuidade da reunião da CPI da Fake News, eleições 2018, com a finalidade de realizar a oitiva de um representante do Twitter, que ele vai explanar sobre o problema das fake news, uma CPI que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. E esse tema que vem sendo tratado pela plataforma digital e quais as medidas estão sendo adotadas para combater a disseminação de notícias falsas. Kate. É isso mesmo. E às 3 da tarde, continuidade da reunião da CPI Fake News Eleições 2018, com a finalidade de realizar oitiva de um representante do Facebook para explanar sobre como o problema das fake news vem sendo tratado pela plataforma digital e quais medidas estão sendo adotadas para combater a disseminação de notícias falsas. Tá aí, tanto no Twitter quanto no Facebook. Um representante do Twitter e do Facebook. Importante tema sendo tratado aqui no Parlamento Paulista, né, Jeremias? Exatamente. Bom, e continuamos com mais um giro de notícias aqui, né? O deputado Tenente Coimbra, do PSL, protocolou um projeto de lei para que os guardas civis municipais que estejam sendo investigados sejam recolhidos para os quartéis ou em locais próprios para os agentes de segurança pública. Com essa lei, seria permitido que a Secretaria de Segurança Pública firmasse convênios com os municípios para que eles ficassem retidos em celas especiais e não em prisões comuns. Segundo o deputado, essa situação se aplicaria antes do suspeito ter a sua condenação definitiva. Se essa lei for aprovada, essa medida resguardaria somente da cidade de São Paulo mais 6 mil guardas civis. Pois é, o Tenente Coimbra, segundo ele, que com este projeto seria possível resgatar o reconhecimento das guardas civis municipais como forças de segurança, já que elas atuam na manutenção do patrimônio mais importante de qualquer, na questão do patrimônio de qualquer município, que é a vida de todos os cidadãos. Está aí o projeto do deputado Tenente Coimbra. Agora, o Jornal da Rede Alesp vai conversar daqui a pouquinho com a deputada Mônica Seixas. Daqui a pouquinho tem uma entrevistinha muito interessante para que a gente possa abordar a questão da bancada ativista. Uma entrevistinha não, uma entrevistona, né? Certeza, que é uma entrevista para detalhar a as bancada alterações. ativista é algo inédito, né, no mundo político. Eu acho que é um tema bastante importante. E é importante também a população conhecer um pouco como que funciona, né, um mandato coletivo, quer dizer, a deputada e os codeputados, né, juntos aí com as suas pautas, discutindo temas e fazendo essa atuação política tão importante, tão forte, né? A gente vai conversar um pouquinho, então, com a deputada Mônica Seixas, da bancada ativista. Ela, então, conversa com a gente sobre as mudanças da bancada. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia.
Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está falhando bastante. Eu estou, inclusive, tentando mudar a conexão A aqui. gente está te ouvindo. No meu monitor, a gente está. A senhora me parece que o seu. Se a senhora estiver no celular, vou pedir para que a senhora oriente acho que na vertical, né? Que estaria deitado, né? E aí a gente vai conseguir conversar direitinho. Parece que agora agora já está certinho. Deputada, pois tem mudanças aí é um ano de eleições, né? E a gente queria saber quais são as mudanças que estão acontecendo ou que vão acontecer a partir de agosto na bancada ativista aqui da Assembleia Legislativa, tendo em vista aí as eleições, por favor. Bom, primeiro apresentar a gente, né? Não sei se todo mundo que está assistindo. Travou um pouquinho, mas acho que a gente já vai retornar. A conexão vai ficar boa daqui a pouquinho. Pois é, Kate, é a questão Em tempos de pandemia, muita gente na internet, às vezes isso é normal acontecer. As pessoas estão utilizando a internet e esse tipo de falha pode acontecer, principalmente num jornal ao vivo, né, Jeremias? Então, já onde estamos tudo aí é muito dinâmico, muito rápido. Pois é, mas já estamos aí de novo com a deputada. A senhora estava fazendo uma breve apresentação, deputada. Obrigada. Nós nos elegemos 9 ativistas juntos, comprometidos com 9 causas diferentes, 9 redes diferentes, para tocar o mandato na horizontal, né? Eu sou porta-voz do mandato coletivo e não uma deputada para a gente, né? Da porta do gabinete para dentro, eu não tomo decisões sozinha. Esse ano, 3 dos nossos 9 codeputados vão sair para as eleições municipais aqui em São Paulo e a mandata se reformula. A gente continua com o compromisso com as 9 pautas, mas ao mesmo tempo de mais expansão, de mais ocupação legislativa por ativistas, que é o nosso compromisso junto ao movimento Bancada Ativista, junto aos nossos eleitores. Muito interessante. É bom esclarecer também, não é, deputada, esses 9 temas e se esse aspecto de um mandato coletivo, ou seja, como a senhora explicou, a senhora é a porta-voz, né, a senhora é a deputada que dialoga com os outros parlamentares aqui na casa, mas internamente tem esses 9 codeputados e que trabalham esses temas. É uma forma de chegar mais próximo da população em relação a esses temas. Eu conversei, por exemplo, eu fiz algumas reportagens aqui com o Jesus, né? Eu me lembro que ele tem um tema muito específico, ele falava sobre o racismo, né? Queria que a senhora falasse sobre esses temas, por favor. Antirracismo e cultura, Jesus. É uma forma da gente trazer mais pluralidade de temas para a Assembleia Legislativa, né? A gente tem um perfil bastante demarcado aí de parlamentar, não só na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas em todos os parlamentos, mas também é uma forma da gente acessibilizar os mais vulneráveis a esse espaço. Eleição é uma tarefa difícil, é caro, não é acessível para todo mundo. Eu, por exemplo, Mônica, em primeira pessoa, talvez não tivesse conseguido fazer uma eleição tão vitoriosa, a gente foi a 10ª candidatura mais votada no estado de São Paulo, sozinha, não tinha recursos financeiros para isso. Aliás, a nossa campanha no todo foi muito baixa, foi de R$26 mil. Mas, enfim, não teria tido nem esses R$26 mil se não tivéssemos os 9 juntos. As nossas 9 causas: defesa dos animais, educação, maternidades e infâncias, meio ambiente, indígenas, segurança, antirracismo, cultura e água. Esqueci de mim, água. Pois é, e agora tem tudo se modificando tão rapidamente, tem aí a pandemia, acho que a área da saúde é uma área que vocês com certeza estão aí muito focados, né? Então, como é que vai funcionar, deputada? Agora, esses 3 deputados, aliás, tem o nome deles aqui, co-deputados, a Érica Hilton, do PSOL, o Jesus dos Santos, né, que eu falei que ele falava sobre racismo, mas a área da cultura, a senhora lembrou muito bem, que eu fiz uma reportagem com ele, onde ele mesclava esses 2 temas.
temas, né? E do PDT e a Raquel Marques da Rede. Então, esses três vão concorrer a eleições, me parece que para vereador na capital paulista. E aí, a senhora explicando que os outros deputados eles vão encampar esses temas aqui, co-deputados, junto com a senhora aqui no Parlamento Paulista, né? E aí, como é que fica... Pois não, diga, deputado. A gente continua conectados, mesmo o Jesus, a Raquel, a Érica, que vão sair agora, eles fazem parte de movimentos, de organizações também, a gente continua conectado e os 5 que ficam continuam com as pautas. As 9 pautas continuam dentro do mandato, as 9 redes continuam dentro do mandato, continua o porta-voz das 9 redes, só que esses 3 agora saem novas tarefas. E você tocou num ponto importante sobre o nosso mandato também, que é inusitado, que ele é pluripartidário, né? Eu sou do PSOL, a candidatura saiu pelo PSOL, porque a porta-voz Mônica é do PSOL, mas o Jesus é do PDT, a Raquel é da rede, a Érica também é do PSOL, como eu. Certo. Deputada, como que a senhora vê o atual cenário político nacional, né? Como a senhora bem pontuou, a bancada ela é formada por 9 ativistas. Qual a importância de mais ativistas, né, ocuparem, então, novos cargos e espaços políticos no momento em que vivemos? Eu acho que o Brasil tem uma baixa democracia, uma baixa qualidade democrática, pouca participação popular, pouca fiscalização, poucas chances de renovação política, né? A renovação política, quando ela não acontece na integralidade, que é trazer novas pautas, perfis, corpos divergentes, diferentes aos espaços de decisão. Quando a gente tem um perfil monocrático nos parlamentos, a gente tem apenas uma camada da sociedade representada. Então, a gente precisa fazer uma movimentação de acessibilizar os de baixo, que, na minha opinião, é a única renovação necessária e possível agora. Quando eu falo dos de baixo, eu falo da favela, eu falo dos negros e negras, eu falo dos indígenas, eu falo das mulheres mães, eu falo das pautas da primeira infância, enfim, etc. Só que fazer eleição, como eu disse, é muito difícil. É muito difícil, envolve dinheiro, envolve recursos. Veja, todo mundo consegue entender que um artista sabe fazer a sua arte, mas necessariamente não sabe administrar uma empresa, por exemplo. Na política é a mesma coisa. A gente tem diversos ativistas muito bons nas suas causas, que desenvolvem políticas públicas, que sonham políticas públicas, mas não têm recursos pessoais e não têm habilidades para fazer prestação de contas de uma campanha eleitoral. Então, a gente tem esse desafio agora, que é criar novas oportunidades para que as pessoas mais vulneráveis possam levar a sua realidade aos parlamentos, porque a evidência, a ciência é bastante importante. Inclusive, eu sinto falta. Eu, que já estou parlamentar, eu sinto falta de políticas públicas desenvolvidas a partir da pesquisa, a partir de dados, a partir da ciência. A ciência ela é importante na formulação política, mas a vivência também. As diferentes vivências de uma nação plurinacional como é o Brasil, tem diversas nações indígenas, que tem diversas expressões e organizações de favela, que tem diversas organizações sociais, que tem diversas classes, raças, gêneros, culturas, religiões. Seria muito importante que todas elas se encontrassem na política, porque a política é a mediação do conflito cotidiano. É a mediação da vida. Só que para ter mediação precisa, antes de mais nada, ter representação. E o Brasil falha muito em acessibilizar representação da diversidade aos espaços políticos. Por isso, hoje, a política está muito distante de falar da realidade da grande maioria dos brasileiros. Isso é sentido e falado. Quando a gente fala, muitas vezes, nós estamos numa crise representativa, nós estamos numa crise política. Eu acho que essa crise política vem da população brasileira perceber que não está representada na política, não se vê, não vê o tema do seu cotidiano. Então, é por isso que a gente fala sobre os ativistas. Quem são os ativistas? Os ativistas desde o pessoal que organiza a campanha do agasalho, distribui alimento, o pessoal que está lutando pela preservação ambiental, as mulheres organizadas no movimento feminista, os trabalhadores da cultura, são todos ativistas que mudam a sua realidade.
o seu microcosmo ali, né, do seu bairro, da sua cidade, do seu território. E isso precisa estar presente nos parlamentos, então essa é a nossa luta e é isso que eu penso. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar o estado de coisas enquanto a gente não mudar as pessoas que decidem como funciona o estado de coisas. Certo. E deputada, esse mandato da bancada ativista tem sido bastante positivo, né? Bastante exitoso. Inclusive, inspirou centenas de outras candidaturas coletivas Brasil afora. Eu tenho um dado aqui que diz que somente no PSOL, por exemplo, serão mais de 70 delas espalhadas por todo o país. Quais as experiências, né, que vocês tiram, então, dessa primeira fase do mandato coletivo, deputada? Os aspectos mais importantes que a senhora poderia pontuar nesse momento. Bom, eu acho que primeiro é esse. A gente conseguiu, de uma vez só, levar várias pautas e vários ativistas de uma vez para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O ideal não é, porque eu confesso que no dia a dia do mandato algumas pautas ficam bastante apertadas, às vezes é sofrido, a gente tem que negociar o que a gente vai atuar, quem vai esperar, porque é um mandato, né? Continua tendo 9 causas, mas continua a ser um mandato, por isso eu falo espremido. Mas eu acho que, do ponto de vista geral, a bancada ativista traz para a Assembleia Legislativa muita vivência, traz muita potência. É uma piada, inclusive, entre os meus colegas parlamentares que eu me meto em tudo. Não é que a parlamentar Mônica sabe de tudo ou quer se meter em tudo, é que no meu gabinete moram todas as causas. E os codeputados, eles são múltiplos, estão acompanhando todas as comissões, analisando todos os projetos, e, de fato, a gente tem opinião e sugestão sobre todas as temáticas que estão tramitando na Assembleia Legislativa, que estão sendo debatidas na Assembleia Legislativa. Eu acho que nessa nossa potência, essa nossa multiplicidade, eu mesma assistindo a TV Alesp, às vezes eu vejo a codeputada Paula, às vezes eu vejo a codeputada Érica, às vezes eu vejo o codeputado Jesus, outra hora estou eu mesma, porque tem espaços aqui na Assembleia Legislativa que a gente consegue estar em mais espaços falando, os deputados conseguem ocupar. Eu acho que essa experiência inspira muita gente que quer ver uma experiência de forjar a democracia partidária e a democracia parlamentar que nós temos. É um desafio. A gente não é o único, né? Em Pernambuco tem outro mandato coletivo, as juntas, que conseguiram forjar a democracia legislativa num ponto que elas sentam todas juntas no plenário. Elas são 5 mulheres no mandato coletivo e elas conseguiram entrar 5 juntas no plenário. Enfim, aqui na Assembleia Legislativa a gente só consegue fazer isso em comissão, no plenário ainda não. Mas eu acho que as pessoas olham a potência, a democracia interna que a gente tem que exercer, porque a gente não vota dentro do mandato, mas tem muita divergência entre nós, então a gente tem que construir consensos, posicionamentos, levando em consideração várias camadas da sociedade representadas dentro do mandato. Acho também, principalmente, a questão que eu falei no início dessa conversa, para as pessoas mais vulneráveis, para os pobres, para as mulheres mães, para negros e negras, é muito difícil fazer uma eleição sozinha. Então, eu acho que as pessoas querem, se inspiram na gente porque se ajudam, se multiplicam fazendo juntos, né? Então, por isso, tem muitas candidaturas coletivas. No PSOL tem quase 70, mas eu sei que tem diversos outros partidos também, vai ter até a direita. Tem candidaturas temáticas lindas. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheci uma esses dias de católicos, progressistas, falando em nome de direitos humanos cristão. Eu conheci uma só de negros em Campinas, tem a bancada sustentável, que é só de ambientalista, tem bancadas pluripartidárias e pluripautas como a nossa, que junta muita gente de muitas causas. Eu acho que diante também da crise generalizada, nós, em movimento, estamos forjando também a democracia, forjando os parlamentos, porque precisa surgir novas estruturas para a participação política.
Nós estamos conversando com a deputada Mônica Seixas, que é da bancada ativista. Ela está aqui fazendo uma prestação de contas aqui do trabalho no Parlamento Paulista e também falando das mudanças que no ano de eleição vão ocorrer dentro da bancada ativista, uma vez que ela é composta por 9 integrantes. A deputada Mônica Seixas é a representante aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria saber, deputada, como é que é essa interlocução com a população? As pessoas entendem que são... Porque foi uma novidade, eu me lembro que agora a gente já tem um tempo maior, né? Mas a própria população ela entende que assim, existe um deputado, existem os co-deputados, existem as bandeiras que são levantadas e que por meio destas pessoas, os pleitos dessas camadas mais vulneráveis, elas vão chegar até o parlamento, elas vão chegar até as câmaras dos vereadores. Como é que é essa interlocução com a população? Tem diversas camadas e eu encontro diversas reações. Eu acho que a população entende, tanto é que a gente teve a votação que teve, né? Entre 94 deputados, nós fomos o 10º, com pouco recurso. Isso significa que a gente afetou, atingiu e conquistou muita gente que aposta nisso. Outra prova que também tem muita gente que entende que aposta é o número de candidaturas que vão tentar replicar uma candidatura coletiva, mas no dia a dia tem de tudo, tem do eleitor da bancada ativista que acompanha a gente no dia a dia e que está super familiarizado com o formato, tem gente que acaba confundindo e acha que nós somos 9 mandatos, tem gente que bate na nossa porta e fala assim, eu quero falar com o deputado Jesus, eu quero falar com a deputada Érica, eu quero falar com a deputada Raquel. Enfim, acho que nós somos 9, depois a gente precisa explicar que nós estamos em conjunto. E tem sempre... Meu telefone tocou, desculpa. E tem sempre aquelas pessoas que querem desdenhar. Tem desde os colegas da Assembleia Legislativa, que para tentar desestimular a gente, enfim... faz piada, mas a gente não se incomoda e não dá atenção para essa camada específica que sempre vai existir. Se a gente fosse uma candidatura normal, também ia existir a oposição, também ia existir quem tentasse nos afetar mais diretamente. Então, tem de tudo. Tem gente que tenta não reconhecer Aí, aqui na Assembleia Legislativa, quem quer nos atingir frontalmente, geralmente chama os co-deputados de assessores para tentar atingi-los. Mas tem muita gente que entende isso de muitas formas, mas eu acho que a grande maioria da população entendeu, tanto é que a gente está aqui, tanto é que nosso gabinete é muito vivo, nosso gabinete é super lotado, era, né, quando a gente podia aglomerar antes, agora está fechadinho. Nosso gabinete é muito movimentado, de muitas camadas da sociedade, do interior, das mais diversas regiões, das mais diversas pautas. E é muito legal também no nosso gabinete que, além da gente se encontrar, né, nós, co-deputados, as nossas redes se conectam. Então, eu já presenciei papos espontâneos que saíram ideias de proposituras de legislação de indígenas com ambientalistas, de mães com professores, de diversas camadas da sociedade que a gente reúne nos nossos coletivos, a população se encontrar espontaneamente, começar em conjunto a formular políticas públicas, a opinar sobre o que está acontecendo na rotina da casa, e isso pautar o nosso posicionamento no final. Então, acho que sim, acho que boa parte da população está entendendo, mas, claro, como é muito novo, é um processo. Muito bem. Bom, e a gente vai tocando aqui o Jornal da Rede Alesp, agradecendo muito a participação da deputada Mônica Seixas, do PSOL, deputada da bancada ativista, que trouxe aqui esclarecimentos. Obrigado, deputada, mais uma vez pela sua participação. Agradeço, gente. Obrigada, até a próxima, deputada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora mais um giro de notícias, Jeremias. Vamos lá, a CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior se reuniu ontem em ambiente virtual, nesta quinta-feira, para ouvir o reitor-geral da Unesp, o professor doutor Sandro Roberto Valentini, e a ouvidora-geral da universidade, professora doutora Cláudia Maria de Lima. Os deputados também apreciaram a pauta com 14 itens. E na apresentação,
Os representantes da Unesp informaram que a partir da CPI do trote, que ocorreu aqui na Assembleia Legislativa em 2014, algumas medidas foram adotadas para coibir a violência sexual nas 34 unidades da universidade. É a CPI da violência sexual. Olha, a deputada professora Bebel, do PT, questionou nesta reunião a metodologia usada para abordar as vítimas e agressores. A parlamentar também quis saber qual foi a motivação para a criação do Guia de Prevenção ao Assédio Sexual. Esse tema é espinhoso, né, doutora Tamara? É um tema que mexe profundamente, porque quando você pega uma mulher que foi violentada, não é muito simples de você arrancar delas ou dela detalhes, né? Elas não dão. É isso que eu queria começar a perguntar, né? Como é que é essa metodologia de, no papel de ouvidoria, de levantar, né, os fatos que chegaram, né? A violência, seja ela sexual, moral, enfim, o assédio, né? Qual é a metodologia? Porque não é simples eu perguntar, você levou o nome tal, você, enfim, foi acometida sexualmente. É difícil de arrancar esse tipo de coisa, não é fácil, né? Então, qual é a metodologia? E a outra questão também com relação ao guia contra o assédio, né, em ambiente acadêmico. Ele foi motivado por algum caso específico, né? Existem estudos na universidade sobre... Bom, isso ela apresentou sobre casos de violência sexual ocorrido no último ano, foi aqueles 6 casos, né, que você apresentou. Enfim... a questão central para mim é o seguinte: se detectado, por exemplo, tem um caso de violência, nós detectamos o agressor, quem fez a violência, quais são as medidas? Como é que aborda? Qual é a abordagem? A vítima faz a denúncia, ela é analisada, e a partir daí, da análise, identificamos de quem é a responsabilidade para a apuração, para o acompanhamento. Essa responsabilidade é dada, então a ouvidoria aciona a direção da unidade em que aquela situação ocorreu, a direção, em conjunto com a assessoria jurídica, vai estabelecer, vai implementar ou uma análise de uma, que nós chamamos de comissão de apuração preliminar, ou uma sindicância, e vai dar o trâmite necessário a essa apuração, né? E aí vão ser ouvidas as pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas na situação. Então, essa é, de maneira geral, como se dá, qual é a abordagem que se faz administrativamente aos casos intramuros, dando destaque que não tivemos casos em 2019 e em 2020 que precisássemos ter outros elementos externos. Então, a gente tem os casos específicos. Em relação a como é que a gente consegue que a vítima fala, a gente dá a ela o que a gente chama de escutativa, né? A gente se coloca à disposição para que essa mulher, vítima da violência sexual, fale aquilo que ela desejar, né? Aquilo que ela se sentir à vontade para isso. E aí, dependendo da situação, porque a denúncia sempre parte da descrição e daquilo que é colocado pela vítima, né? Aquilo que é colocado por essa mulher em sofrimento. Então, a gente coloca, que a gente chama de escutativa, e a partir daí, essa mulher vai ser atendida, então a gente tem todas as redes de apoio para que ela seja acolhida, para que ela seja ouvida, seja por um psicólogo, seja por uma psicóloga, um psiquiatra, por alguém que vai dar a ela condições de se sentir segura, e todos os trâmites administrativos vão respeitar essa condição. Então, ela só vai falar se ela se sentir bem, se sentir em condições, se sentir segura para essa fala. Então, a nossa ação é sempre na escuta da necessidade dessa mulher,
Então, porque a gente não entende que o falar sobre a violência também causa sofrimento. E aí a gente precisa que essa mulher esteja preparada para esse falar. Essa foi a ideia. Vamos fazer a prevenção, haja vista que nós vamos concluir o projeto de inclusão que começou em 2014 e terminou agora em 2018, né, onde nós temos hoje mais de 50% de egressos de escolas públicas, mesmo no curso mais concorrido, que é o de medicina. Então, o curso de medicina você tem 50 vagas para egressos de escola pública e 50% para quem fez escola privada. Né? Então, e com um componente de 35% de pretos, pardos e indígenas. Então, foi esse o motivo. Vamos educar, e aí foi constituído pela TV Unesp, que nós temos em Bauru, né? Ele também é de Bauru, né? Então, e ele é da área de comunicação, né, esse professor, então decidiu montar esse ciclo de palestras, debates, com diversos temas, inclusive envolvendo a questão da mulher, e também a criação de um site, né? Então, nós temos as atividades sendo praticadas na televisão e disponibilizadas muitos outros temas dentro desse site, e isso deu uma certa, penso eu, né, um entender de que o diverso é importante. Conviver com iguais não traz inovação, então nós estamos convivendo com o diverso, mas o mais importante, respeitando o diverso, respeitando o outro e aprendendo com o outro. Então, acho que veio muito mais na perspectiva da prevenção. A do Tenente Nascimento, do PSL, perguntou como a universidade estimula a denúncia e os mecanismos de preservação da identidade desta vítima. Se existe algum mecanismo de incentivo, algum programa para incentivar a denúncia, para que a pessoa se sinta, né, que a vítima se sinta confortável, porque esse é o maior problema que nós enfrentamos aqui, todos os deputados que aí estão, num trabalho firme contra a violência contra a mulher, no âmbito geral, mas a maior dificuldade hoje, né, tanto o governo estadual como o governo federal, é a denúncia, que a pessoa tem que ir lá e fazer a denúncia. E se existe algum incentivo e uma segurança, e uma garantia de segurança para que a vítima venha fazer a denúncia e que se sinta amparado. Se tem algum programa que preserve, às vezes, a denúncia, ou de não só a vítima fazer a denúncia, mas de algum colega fazer a denúncia e ter a sua identidade preservada. A gente não atua com a penalização, mas a gente atua na importante questão que é o acolhimento dessa vítima, né? Dando a essa mulher condições de agir, por exemplo, externamente, dando a essa mulher orientações de como agir externamente, acompanhando ou orientando que registre boletim de ocorrências, que registre, que se for o caso, em situações que se tiver uma agressão que deixou marcas no corpo, que faça exame de corpo de delito e que dê a orientação como medida protetiva, como medida de acolhimento a essa mulher, porque não temos competência para fazer a apuração de situações externas, né, de situações festas, situações em república, situações no cotidiano. Mas fazemos o acolhimento. Para mostrar um exemplo desse acolhimento, nós tivemos uma situação de violência doméstica de uma mulher, estudante da Unesp, que foi agredida pelo ex-companheiro e que estava numa situação muito difícil. Ela teve faltas, ela sofreu, né, com essa situação, que era uma situação particular, mas ainda assim a Unesp fez uma análise dessa situação para que ela não tivesse prejuízos acadêmicos, né, para que ela não perdesse aquilo que ela está colocado, aquilo como ela pudesse ser entendido. Todos os docentes que dão aula para essa mulher foram compreensivos no sentido de acolher aquela necessidade daquela mulher naquela situação de violência doméstica. Exatamente. E na CPI da violência sexual, a presidente da comissão, a deputada estadual doutora Damares Moura, do PSDB, levantou o questionamento quanto ao monitoramento da universidade em eventos externos com os jogos universitários. A gente sabe que as universidades têm eventos esportivos, jogos, que são organizados, e na Unesp não é diferente.
Pergunta número 1, e aí pode ser a professora Cláudia. Existe algum tipo de monitoramento durante estes jogos, inclusive com esta preocupação de que haja alguma prática violadora da dignidade sexual de universitárias durante esses eventos esportivos? A universidade tem algum monitoramento? Existem os eventos que são interunidades e interinstituições. Muitas vezes os eventos, por exemplo, os estudantes do curso de medicina promovem jogos com estudantes dos cursos de medicina do estado, né? Então vão todos os estudantes de todos os cursos de medicina em determinadas situações. Há um monitoramento em relação a isso, mas há algo que é mais amplo do que só a ação da ouvidoria, que é uma autorregulação por parte das atléticas. Se tem feito um trabalho, que é um trabalho de formação, né, isso, como disse o professor Sandro em resposta ao deputado Tenente Nascimento, que é justamente de preparar esses jovens no sentido de não admitir violência. Então, durante a preparação dos jogos, todas as coordenações de curso, as direções das unidades que são responsáveis, elas são bastante atentas à formação desses jovens, porque os jogos, eles não acontecem nas unidades. Normalmente, eles acontecem em quadras cedidas pelos municípios, em espaços fora das universidades, justamente para que a gente não tenha situações internas. Então, há uma orientação, aí o que a gente pode chamar de um trabalho pedagógico, junto às atléticas, aos centros acadêmicos e aos coletivos. E nas próximas reuniões, os deputados vão receber representantes das universidades Mackenzie, FMU, Uninove, PUC, Unip, entre outras. Os parlamentares voltarão a se reunir na quinta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã. E agora vamos ao giro informativo, é isso, Kate? É isso mesmo, vamos conversar com a jornalista Tayana Conrad. Tudo bem, Tayana? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Caterina. Bom dia, Jeremias. Tudo bem com vocês? Estamos bem. Quero saber de você aí, como é que tá aí. Aqui a gente não vê nem sol, viu, Tayana? Mas eu tenho certeza que você está vendo um sol bonito aí. E eu quero saber das notícias que você traz para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá certo. E a notícia que eu vou trazer hoje para vocês é sobre a reunião que aconteceu ontem, né? Entre os deputados da Assembleia Legislativa e o governador João Dória, né? Nesse encontro que aconteceu ontem, um encontro virtual, é o terceiro encontro virtual já que acontece com o governador, foram discutidas ações, né, de combate à Covid no estado de São Paulo. Esse encontro, como eu falei, é o terceiro encontro em ambiente virtual, mas já é o 14º encontro que a gente tem desde que o chefe do Executivo Estadual assumiu o mandato. Então, desde que começou a pandemia, então, foram 3 encontros virtuais e os outros aconteceram aí na própria Assembleia Legislativa. Também participaram dessa reunião os deputados Alex de Madureira, o Alexandre Pereira, Barros Munhoz, Cauê Macris, Carla Morando, o Carlão Pignatari, enfim, dentre outros, né? Foram discutidas possíveis investimentos para mitigar os efeitos, né, econômicos aí que a gente teve, né, em decorrência da quarentena, da pandemia, e também foram discutidos alguns projetos de lei que deverão ser votados aí na Assembleia Legislativa. A deputada Carla Morando, líder, né, do PSDB aí na Lesp, ela disse que a parceria, né, entre o Poder Executivo e o Legislativo é fundamental para vencer essa crise, né? Então, ela disse que juntos o Executivo e o Legislativo com certeza vão conseguir aí mitigar esses efeitos da pandemia. Além disso, os parlamentares também aproveitaram, né, esse encontro para apresentar algumas demandas pontuais, né, de algumas regiões do estado de São Paulo, como, por exemplo, o reforço na segurança pública em cidades do interior, a abertura dos novos leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 e a distribuição de respiradores usados no tratamento da doença.
O deputado Fernando Cury, do Cidadania, também disse que, devido ao recente ataque, né, criminoso registrado em Botucatu, ele apresentou um pedido para aumentar, né, o policiamento na região para reduzir esse tipo de crime. E foi isso que foi discutido ontem. Acho que os pontos mais relevantes, né, desse encontro que aconteceu, o 14º encontro no total, então, entre os deputados e o governador do estado. Muito bem. Pois é, a nossa jornalista trazendo as informações aí sobre essa reunião que, comumente, como ela já explicou, né, a 14ª reunião que o governador faz com os deputados, né, e trazendo aí principalmente o foco nos investimentos, né, Thay? Porque esse ano a gente sabe que a LDO já passou por aqui, então a lei de diretrizes orçamentárias, e a gente sabe que vai ter uma queda na arrecadação, né? Então, acho que o foco principal, claro, é na saúde, mas no segundo momento é a questão econômica e os investimentos que têm sido tratados aí pelo governador João Dória, juntamente com os deputados, conforme a Tayana Conrad nos trouxe aqui. A gente já agradece a participação dela virtualmente aqui também no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Tayana, pelas informações. Jeremias. Obrigada, Caterina. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Essa questão do orçamento, realmente, num ano atípico como esse, né, Jeremias? As contas aí vão precisar serem projetadas levando em consideração tudo que aconteceu esse ano, com a pandemia, com todos esses aspectos aí econômicos. Quer dizer, são decisões importantes e conversas fundamentais num momento como esse, né? Pois é, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela dá a diretriz, né? Já foi aprovada, mas a coisa, digamos, popularmente, vai pegar no orçamento em si, quando os recursos devem ser destinados para o próximo ano de 2021. Exatamente. E que é praticamente o projeto de lei mais importante aqui da casa, né? Então aí a gente vai acompanhar essas discussões, que já tem aí um preâmbulo com os parlamentares e, como a gente acompanhou agora há pouco, essa reunião com o governador. Exatamente, são projeções, né, Jeremias? Ainda não... existem as projeções dos prejuízos mesmo, né, para os cofres públicos, de tudo isso que a gente está passando, mas ainda saber exatamente, eu acho que é mais para frente que a gente vai ter uma noção mesmo específica do prejuízo mesmo, né, que essa crise da pandemia trouxe, então, para o nosso país, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil todo. E olha só, o Senado aprovou um projeto de lei que simplifica os processos de revalidação de diplomas universitários obtidos no exterior, o chamado Revalida. O PL reduz pela metade os atuais prazos para a revalidação de diploma. O projeto vai à Câmara dos Deputados. E o PL prevê a revalidação em um prazo entre 30 e 60 dias, no caso de instituições estrangeiras reconhecidas pelo Ministério da Educação e que contam com um processo simplificado. Para as outras, o prazo cai para 90 dias. Atualmente, o prazo para a Universidade Nacional se manifestar sobre a revalidação por tramitação regular é de até 180 dias e por tramitação simplificada é de até 60 dias. O reconhecimento dos diplomas de mestrado e de doutorado também possui os dois trâmites diferentes, mas o prazo para o processo simplificado é de 90 dias. Até queria comentar, Kate, porque essa é uma questão aqui que, inclusive, já foi tratada em outros tempos na Assembleia Legislativa, essa questão da validação de diplomas em outros países, né? Porque, por exemplo, uma pessoa da Colômbia, a gente teve o problema da Colômbia, por exemplo, que passou no ano passado diversos problemas. Havia uma migração de pessoas, médicos, arquitetos, pessoas formadas, quando chegava aqui para validar o diploma. Tinha essa dificuldade, né? Burocrático e também caro, né? Então, esse é um processo que vem sendo tratado em âmbito nacional, como a gente acabou de explicar, e também aqui no Parlamento Paulista tem sido discutido. Principalmente num momento como esse, né, onde a gente realmente precisa aí dos profissionais da área da saúde. Quer dizer, é importante que esses profissionais que são estrangeiros possam, então, ter a possibilidade de auxiliar o país nesse momento, né?
Aliás, além disso, diz aqui a nota que a proposta, né, que tramita em âmbito federal abre possibilidade para que instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, universidades ou não, possam revalidar e reconhecer diplomas emitidos no exterior. Essas instituições devem ser avaliadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ou no Sistema de Avaliação da Pós-Graduação. E o projeto também prevê a realização de 2 revalidas por ano. A ideia é abrir a possibilidade de ter mais médicos disponíveis, sobretudo em localidades mais distantes e carentes, principalmente neste período da pandemia pelo novo coronavírus. É isso daí. Vamos de entrevista, Kate? Vamos, mais entrevista? Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Natália Pasternak. A Natália é pesquisadora, é doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e ela vai falar com a gente sobre os testes para identificar a Covid-19. Bom dia, Natália. Bom dia, obrigada por me receberem. Seja bem-vinda, Natália, aqui é o Jornal da Rede Alesp. Eu acho que para a gente começar essa entrevista, então, seria importante a gente falar um pouquinho então, da importância, né, de identificar as pessoas que estão contaminadas pela Covid-19 ou aquelas que já tiveram o contato com o vírus. Certo. Identificar, rastrear pessoas é o mais importante para fazer um controle de epidemia eficiente. Então, todo o racional de como que você controla uma epidemia está baseado em você ter um diagnóstico claro, poder isolar aquela pessoa para que ela não infecte outras pessoas, poder rastrear os contatos dessa pessoa e testá-los também e, conforme o resultado, isolá-los também. E assim você vai bloqueando a cadeia de transmissão do vírus. Então, para isso, a gente precisa de bons testes diagnósticos para conseguir justamente identificar essas pessoas e rastrear os contatos. O único teste diagnóstico que nós temos hoje disponível para a Covid-19 é o teste molecular, o teste de RT-PCR. Esse teste vai detectar o material genético do vírus na secreção nasal do nariz. Então, aquele swab, aquele cotonete comprido que a gente coloca no nariz para fazer uma coleta dessa secreção, é esse material que vai para o laboratório e vai ser avaliado. Vão buscar nesse material o RNA do vírus, o material genético do vírus. Se achar, é porque o vírus está lá. Está lá no nariz, na secreção nasal da pessoa. Então, a pessoa está contaminada com o vírus. Ela pode ter sintomas ou não, mas o vírus está ali. Essa pessoa precisa, então, ser encaminhada para o isolamento, para que ela não infecte outras pessoas, e a gente pode rastrear todos os contactantes dessa pessoa. Então, amigos e familiares próximos com quem ela tem contato, e a gente testa todo mundo também, e assim vai impedindo a cadeia de transmissão. Muito bem. Aliás, a senhora falou aqui sobre o teste RT-PCR, esse que é feito no nariz, né, que é tido, pelo menos pelo que eu tenho lido, como o mais preciso, né? E ele identifica, não é, doutora, se a pessoa está naquele momento com a Covid-19, né? Agora, eu queria saber, analisando os números de pessoas infectadas e óbitos, né, causados pela Covid, queria saber se dá para ter uma ideia do cenário no país, ou ainda do cenário que a gente vive, o impacto, ou ainda seriam necessários mais testes, doutora? Seria bom testar mais, a gente testa muito pouco no Brasil, então a ideia geral de números que a gente tem, ela é subnotificada, os números reais provavelmente são maiores, tanto em número de casos como de óbitos, mas como a gente testa pouco, a gente confirma pouco esse diagnóstico e os números oficiais são aqueles que têm diagnóstico confirmado. Então, os números estão subnotificados e certamente, se a gente tivesse capacidade para fazer mais testagem, a gente teria condições não só de ter um panorama mais fidedigno da situação brasileira, mas de fazer esse rastreamento de contatos que é o essencial para conter a pandemia. Agora, eu vou passar para a Kate já, mas eu queria saber também o seguinte, doutora. Essa questão da testagem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente tem as áreas vermelha, laranja, enfim. Ela é correto fazer essa testagem em cada local e região, porque a gente sabe que as pessoas se locomovem, né? Mas a testagem dentro de um determinado limite, seja cidade, estado, enfim, ela é importante para fazer análise local, é isso?
ela precisa ser feita localmente. A doença atinge de maneira diferente, com intensidade diferente, em tempos diferentes, as diversas regiões do Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, a doença chegou pela capital, se espalhou pela região metropolitana, foi em direção às periferias e depois em direção ao interior. Então, agora, a maior preocupação do Estado é com as cidades do interior que só estão sendo atingidas agora. Essa testagem, então, ela precisa ser feita localmente, ela precisa ser feita regionalmente. A gente vê o sul do país também agora recebendo a doença com muito mais intensidade. Então, os tempos da pandemia nas diferentes regiões do Brasil são diferentes. E as testagens precisam ser feitas no local para a gente ter uma noção de como cada cidade está desenvolvendo a doença, como cada região está desenvolvendo a doença. Certo. Natália, os testes rápidos, né, vendidos em farmácias acabam atraindo muitas pessoas. Mas especula-se aí a eficácia realmente do resultado que esses testes de farmácias podem então trazer. Queria que a senhora falasse um pouco da utilidade desse tipo de testagem e o que os resultados podem indicar, se de fato é confiável ou não. Conta pra gente. Kate, não é confiável. Os resultados desses testes, eles dão muito falso positivo e muito falso negativo. Eles têm baixa acurácia, isso quer dizer que eles têm baixa sensibilidade, baixa especificidade, que são características importantes do teste que dizem respeito à capacidade dele de realmente detectar anticorpos, não é vírus. Vamos deixar uma coisa bem clara, os testes rápidos e os testes sorológicos em geral, eles não detectam vírus, eles enxergam anticorpos no sangue. Então, eles estão enxergando uma resposta imune do indivíduo, de alguém que já teve contato com o vírus 3 semanas atrás e desenvolveu anticorpos. E a gente sabe hoje, com os estudos que saíram, que nem todo mundo desenvolve anticorpos para Covid-19. Esses anticorpos não são consistentes nem constantes, então muitas vezes depois de 2 meses no sangue, mesmo uma pessoa que desenvolveu, você não acha mais nada. Então fazer teste sorológico já não dá um bom resultado, um resultado muito confiável. O teste rápido é uma versão ruim do teste sorológico, por isso que ele é rápido. Ele serve para fazer exames epidemiológicos, ele serve para os cientistas, ele não serve para as pessoas, ele só serve como uma ferramenta de estudos em população, porque daí você pode corrigir o erro com técnicas de estatística. Para a pessoa, para uma informação pessoal, não serve para nada, só serve para confundir. A gente não pode confiar nos resultados deles e a interpretação mal feita desses resultados ainda pode levar as pessoas a comportamentos de risco. Podem se expor achando que estão protegidas contra a doença quando não estão. Então, esses testes rápidos de farmácia não servem para pessoas e não deveriam ser vendidos em farmácias. Nós estamos conversando com a Natália Pasternak, pesquisadora e doutora em microbiologia pela USP, está explicando aqui sobre os testes. Então, para deixar bem claro, doutora, nós temos aí, pelo que eu entendi, 3 tipos de testes. Nós temos o principal que a senhora falou, que é o PCR, que é o mais indicado. Depois a gente vai ter o sorológico, que é aquele que a pessoa vai e no braço, por exemplo, tira o sangue, ou o teste rápido, que é esse das farmácias. Então, para o poder público, o que é feito, deve ser feito, é o PT-PCR, aquele do algodãozinho no nariz. É isso. É esse teste que tem que ser feito para saber se a pessoa está ou não no momento com o coronavírus. Perfeitamente, é o RT-PCR, que é o do cotonete no nariz, só esse serve para fazer diagnóstico, para isolar pessoas e para rastrear contatos, só esse. Então, se é para investir em algum teste, se é para comprar algum teste, compre esse. Não vale a pena comprar teste rápido. Não vale mesmo. É desperdício de dinheiro, confunde a população e não vai dar nenhuma informação de número real e de controle da pandemia. Rapidinho, Kate, só mais uma questão, para deixar bem claro. E a questão da data, doutora? Tem aquela coisa de fazer até 4 dias, até 10 dias, enfim, tem o tempo certo para fazer o PCR? Depois dos sintomas?
Em geral, não, na verdade, você nem precisa de sintomas. Você pode ser perfeitamente assintomático e dar positivo num PCR, porque o vírus está se replicando no nariz. Então, em geral, para pessoas sintomáticas, assim que você tiver sintomas, você já pode fazer um PCR. A gente não tem muita restrição de tempo. Se o vírus estiver se replicando, você vai conseguir pegar o teste de PCR, é um teste bastante sensível, então ele vai conseguir detectar. A janela de tempo é mais importante para o sorológico, que, como você falou, existe um sorológico de qualidade, que é aquele que você faz no laboratório de diagnóstico, tirando sangue do braço, não é o rápido do dedinho. E esse teste, para saber se a pessoa desenvolveu anticorpos, quantos anticorpos ela desenvolveu, esse teste você precisa esperar uma janela de tempo de pelo menos 15 dias, porque a gente demora para começar a produzir os anticorpos no sangue. Então não adianta fazer muito cedo, porque vai dar negativo. Esse você precisa esperar. O RT-PCR não, a partir do momento que você tem sintomas, você pode fazer o teste. Certo. E, doutora, falando um pouco mais do teste sorológico, né? O que ele pode indicar, ou seja, de maneira sucinta, que tipo de informações do vírus a gente consegue detectar através do sangue? Nada. Do vírus, nada. Você não enxerga o vírus. Ninguém vai te dizer se você está com o vírus ou não com um teste de sangue, com um teste sorológico. A gente vai dizer se você teve contato com o vírus no passado, umas 3 semanas atrás, e se você desenvolveu anticorpos para o vírus. Aí a gente consegue ver no sangue, principalmente por esse exame bem feito, tirando o sangue do braço, levando para o laboratório para análise. A gente vai conseguir quantificar até a quantidade de anticorpos que tem no seu sangue. Mas, como eu falei, não é todo mundo que produz anticorpos. Às vezes a gente não consegue detectar. Anticorpo não tem se mostrado um marcador muito consistente na pandemia. Ele não está aparecendo na população de forma uniforme, de uma maneira que a gente pode dizer, não, beleza, todo mundo que teve contato com o vírus, 15 dias, 3 semanas depois, desenvolve anticorpo. Não estamos vendo isso acontecer. Então, pode acontecer, a gente pode detectar anticorpos. Se detectar, é um bom sinal, porque é sinal de que você teve contato com o vírus. E se você está bem, quer dizer que você se recuperou e fez anticorpos. Provavelmente você está protegido de uma nova infecção, mas a gente não sabe por quanto tempo, porque a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos vão durar, e a gente também não consegue enxergar no exame de sangue que tipo de anticorpo eles são, se eles são realmente anticorpos protetores. A gente só sabe dizer que tem anticorpos. Muito bem. Doutora, estão pedindo para encerrar, mas eu não posso. A senhora é uma referência nacional no tema, e eu queria só mais uma perguntinha, uma resposta bem breve. Eu queria saber o cenário ideal de testagem, e que a senhora também falasse no Brasil, e a senhora falasse um pouquinho sobre se a senhora tem acompanhado tanto no Sistema Único de Saúde ou para aqueles que têm um plano de saúde, como é que tem sido isso? Porque às vezes a pessoa tem plano, aí vai lá, o médico vai falar, não, faz aí um teste sorológico, né? O que seria ideal, né? Tanto no plano, para quem tem plano, para a classe médica orientar, e no Sistema Único de Saúde, em relação a esses testes, só para finalizar rapidamente, por favor. Olha, eu acho que realmente tem sido muito complicado a mistura dos testes, a confusão que se tem feito em torno dos testes, tanto na rede privada quanto na rede pública. Eu não tenho informação para dizer como que está sendo feito o procedimento, se quem chega com sintomas recebe logo o teste de PCR, como deveria receber, porque é o único teste que pode realmente diagnosticar o vírus. Não faz sentido uma pessoa se apresentar no pronto-socorro, seja de rede pública ou privada, com sintomas e ser testada com sorológico. Isso não faz nenhum sentido. O sorológico não serve para isso. O sorológico serve para ver se a pessoa desenvolveu anticorpos, não se ela está com o vírus. Ele não vai dizer se a pessoa está com o vírus ou não. Então, esse tipo de confusão precisa desaparecer. E esse tipo de confusão dentro do sistema de saúde, seja público ou privado, é um absurdo, porque denota que nem os sistemas de saúde, então, têm a compreensão de como funcionam esses testes. E o fato de que o governo do estado de São Paulo tem misturado os resultados desses testes como diagnóstico para fazer o número total de casos no estado é muito preocupante. Teste sorológico não faz diagnóstico, esses números não podem ser misturados. Então, a sua preocupação, eu acho que é muito legítima, tá uma bagunça.
Tá certo. Nós conversamos então com Natália Pasternak, que é pesquisadora e doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ela então que nos trouxe aí esclarecimentos importantes sobre os testes para identificar a Covid-19. Doutora, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco e por trazer aí esclarecimentos tão importantes num momento como esse. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Um bom dia, até a próxima. Bom dia também, doutor. E vamos lá, parlamentares discutem novas medidas de combate ao coronavírus em reunião com o governador. Essa é a notícia que você vai saber daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido break e volta já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.